Nesta videoaula, nós vamos trabalhar com a construção de novas ferramentas no GeoGebra. Além disso, nós vamos ver também como utilizar novas ferramentas que nós tivermos construído. Como a gente sabe pelas videoaulas anteriores, o GeoGebra tem um conjunto de ferramentas, neste menu que está aqui em cima, que podem ser utilizadas. Além disso, o GeoGebra também conta com uma série de comandos, como a gente pode exibir clicando neste mais em ajuda, e a gente consegue exibir todos os comandos que o GeoGebra já tem na sua instância padrão, que atendem uma infinidade de possibilidades de construção. Contudo, pode ser que tenha algumas situações em que a gente tem que construir uma nova ferramenta para atender uma determinada necessidade. Por exemplo, eu quero uma ferramenta que construa triângulos a partir de uma área dada. Ou seja, se eu tenho que a área é 3, por exemplo, né? Então tem aqui a área 3, né? Eu vou construir um controle deslizante aqui, inteiro. Eu quero uma ferramenta que me permita construir diretamente um triângulo equilátero com a área 3. Isso variando para qualquer área. Aí você pode dizer, a gente já tem uma série de ferramentas que servem para construir polígono, como a gente já viu em outras aulas, né? Mas nenhuma delas atende a exatamente esta necessidade que eu estou colocando para vocês aqui, né? Ou seja, uma ferramenta que me permita construir um triângulo com uma área definida. Vou construir aqui, utilizando a ferramenta polígono regular, um triângulo, né? Talvez esse aqui. Um triângulo BCD. Vou trazer esse triângulo para cá, né? E dar um zoom na tela. Vamos pensar um pouco então, como que a gente pode construir um triângulo cuja área dependa do valor desse meu controle deslizante, que está exibido aqui. Olhando para esta construção que a gente fez desse triângulo, utilizando a ferramenta polígono regular, o que a gente tem? A gente tem um triângulo cuja área está indicada aqui, né? É 0,97. Vou até mandar exibir como rótulo o valor dele, né? Então o valor dele é 0,97, que é a área desse triângulo. O que acontece? Eu posso definir, a partir dessa ferramenta polígono regular, qual que é a medida do lado do triângulo. Então a gente tem que este triângulo tem a medida de lado igual a 1. Ou aqui, agora, ele tem a medida de lado igual a 2. E conforme eu altero a medida do lado BC, ele vai alterar a medida da área. Por exemplo, se eu coloco a medida do lado igual a 1,4, a medida da área foi redefinida para 0,85. O que a gente vai ter que fazer então é definir um modo para que esta medida do lado esteja em função do valor da área que eu indicar a partir do controle deslizante N. Para que a gente possa fazer uma investigação sobre como isso seria possível, eu já deixei digitado na janela CAS, então vou mandar exibir a janela CAS aqui para gente, uma fórmula que é muito comum a gente utilizar no cálculo de áreas de triângulos equiláteros, né? Que é área igual a L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. O que eu vou fazer então? Eu preciso que a medida do lado fique em função da área, diferente do que está aqui, né? Aqui a área está em função da medida do lado. Para isso, então, eu vou utilizar uns comandos aqui na janela CAS, como por exemplo o comando resolver, e eu vou resolver, utilizar essa segunda sintaxe, a equação de S1, né, do cifrão 1, na variável L. Vou apertar Enter, ele me retorna aqui duas soluções. Ele me retorna uma solução negativa e uma solução positiva. No nosso caso, por se tratar de uma área, só me interessam os valores positivos. Então eu vou pegar só este elemento aqui, né? O segundo elemento desta lista que ele me deu para soluções. Vou até digitar aqui, né? Ó. Então, elemento, eu vou criar o elemento da lista cifrão 2 na posição 2. E vou apertar Enter. Então a gente tem que o lado vai ser igual a 2 vezes a raiz quadrada de A, esse A no caso é a medida da área, sobre a raiz quarta de 3. Agora a gente vai usar esta ideia para poder construir o nosso triângulo equilátero dependendo da medida da área. No nosso caso, a medida da área vai ficar dependente do valor de N. A partir disso que a gente teve aqui, a partir dessa primeira investigação que a gente realizou, o que eu vou fazer? Na entrada, eu vou digitar aqui então, né? L, vou até digitar maiúsculo para ficar bem visível para a gente, né? Então, L vai ser igual a 2 vezes, vou abrir parênteses, SQRT da minha área. A minha área, nesse caso, vai ser definida pelo controle N. Isso tudo sobre. Então, eu preciso de uma raiz quarta de 3. Eu vou utilizar o comando raiz enésima. Tem esse comando aqui, ó. Raiz enésima, então vai ser o 4 aqui e o 3 aqui. Vou apertar Enter. Pronto. Agora tem indicado aqui o número L. Este L está indicando o que para a gente neste caso? A medida do lado de um triângulo equilátero cuja área é 5.
De modo que se eu altero aqui, por exemplo, para 4, a medida do lado se altera, né? Eu altero para 3, para 2, para 1, ou aumento aqui para 10, ele vai alterando a medida do lado. Agora que a gente já fez essa investigação aqui utilizando a janela CAS, e a gente já tem a medida do lado dos triângulos dependendo do valor da área, eu vou ocultar a janela CAS, né? E eu posso também apagar esse triângulo. Eu vou selecionar tudo com o botão direito do mouse, apertar Delete. O que eu vou fazer agora? Eu vou construir um ponto em qualquer posição da janela de visualização. Este meu ponto, ele vai ser o ponto âncora do triângulo equilátero que a gente vai construir. O outro ponto, ele vai estar construído uma distância L em relação ao eixo X desse meu ponto B, certo? Então eu vou até posicionar aqui para que fique mais fácil da gente enxergar. O meu próximo ponto, digamos que seja aqui um ponto C do meu triângulo, ele vai ter a medida X do B mais L maiúsculo, que é o comprimento do lado desse triângulo, vírgula. E qual que vai ser a coordenada Y do ponto C? Vai ser a mesma coordenada Y do ponto B. E vou apertar Enter. Meu ponto C caiu aqui longe, né? Eu vou tirar um pouco do zoom. Pronto, agora fica um pouco mais fácil da gente ver, né? O ponto C está aqui. Vou até alterar os parâmetros visuais desses dois pontos. Vou colocar aqui para vermelho, para que fique bem visível e aumentar o tamanho deles. Eu tenho aqui o ponto B e o ponto C. Note agora que conforme eu alterar esse valor do N, altera também a posição do ponto C. Conforme também alterar a posição do ponto B, a posição do ponto C também é alterada, mantendo aquela mesma proporção de que sua coordenada X é a coordenada X do ponto B, mais a medida L, e sua coordenada Y é a mesma coordenada Y do ponto B. A gente já tem aqui um lado de um triângulo equilátero, cuja a área mede 5, né? Como que a gente pode definir isso agora, né? Como que a gente pode construir o triângulo a partir disso? Eu vou selecionar a ferramenta polígono regular, selecionar aqui os pontos B, C e indicar 3. Pronto. Agora a gente tem aqui um triângulo BCD, ele está indicado aqui como polígono 1, veja aqui do lado, ó, pol 1 igual a 5. Vou até alterar a legenda dele para valor, né? Configurações, vou na aba básico, para que ele exiba o valor. Agora a área desse meu triângulo, ele é 5, como está indicado aqui. Se eu altero aqui para 2, por exemplo, eu tenho um triângulo BCD redefinido com área 2. E eu posso alterar isso aqui também para 8, por exemplo, né? Eu tenho um triângulo BCD redefinido com área 8. Então a gente já tem a construção feita. Eu tenho um triângulo cuja área depende do valor desse controle deslizante, né? Como é que eu faço para tornar isso uma ferramenta do GeoGebra? Vou clicar sobre o triângulo. Por que eu estou clicando sobre o triângulo? Porque é ele que eu quero que a ferramenta gere. Eu quero que a ferramenta gere um triângulo equilátero com a área especificada. Então, com o triângulo selecionado, eu vou aqui, seleciono a opção de ferramentas e criar nova ferramenta. Note que, pelo fato de eu já estar com o triângulo selecionado, ele já aparece aqui para mim nessa primeira aba de objetos finais. Vou fazer sem selecionar o objeto agora, né? Eu vou cancelar e, sem selecionar o objeto, vou de novo, né, nessas opções, configurações, ferramenta, criar nova ferramenta. Veja que não aparece nada selecionado aqui. Ainda assim, é possível selecionar o objeto que eu quero que seja criado com a minha ferramenta. Eu clico nesta opção e eu quero que ele crie o meu objeto polígono 1, que é o triângulo que a gente construiu. Agora, indiquei qual que vai ser o objeto final, que a ferramenta vai construir quando ela for utilizada. Vou em Objetos Iniciais. Como objetos iniciais, ele indica para mim aqui, número N, ponto B. Ele já indica esses objetos automaticamente, certo? A partir do objeto que eu quero que seja construído nesta aba de objetos finais. Contudo, a ordem que os objetos são exibidos aqui importa, né? Se eu deixo nesta ordem, primeiro vou ter que indicar o número N, que é a área, depois vou ter que indicar o ponto B, que é o ponto que está ancorando o triângulo. Eu quero que seja o oposto. Vou selecionar então aqui, né, ponto B e aperto para cima. Então agora eu quero que primeiro o ponto B seja selecionado e depois um número seja indicado, né? E veja, aqui está indicado como ponto B, mas não é necessariamente um ponto com o nome B que a gente precisa indicar. Pode ser um ponto qualquer. A gente não precisa de nenhum outro objeto para construir essa ferramenta. Então eu clico em próximo. Ele vai pedir para indicar o nome da ferramenta. Eu vou apagar o que está como ferramenta 1 e vou digitar aqui triângulo. Não tem nenhuma outra ferramenta que chama triângulo no GeoGebra, então eu vou deixar como está, né? Só triângulo.
ajuda da ferramenta, ou seja, quando eu clicar na ferramenta, ele exibe para mim aquele menu de ajuda. O que eu quero que seja exibido nesse menu de ajuda? Então, clique em um ponto e indique uma área. Pronto. Eu posso, inclusive, alterar o ícone da minha ferramenta. Vou clicar aqui, ele abre para mim os arquivos no computador, eu vou selecionar a imagem triângulo que eu já tinha feito previamente e vou clicar em concluído. Antes disso, aqui está indicado para exibir na barra de ferramentas. Deixe isso marcado porque a ferramenta vai aparecer diretamente na barra de ferramentas. Vou clicar em concluído. Pronto. Agora eu tenho aqui a ferramenta triângulo exibida na barra de ferramentas. Note que quando eu clico sobre a ferramenta, aparece ajuda aqui embaixo. Clique em um ponto, indique uma área. Eu vou então apagar esse triângulo que a gente construiu inicialmente, selecionando tudo e apagando. E agora com a ferramenta selecionada, eu vou clicar em um ponto qualquer e vou indicar que meu triângulo tem que ter a área 2. Eu já construiu diretamente um triângulo equilátero de área 2. Selecionar de novo a ferramenta, clicar aqui e em qualquer ponto indicar que meu triângulo tem a área N, que é o controle deslizante. Apertar OK. Agora eu tenho aqui, se eu altero o valor do N, ele altera o valor do triângulo, certo? Eu posso ainda, na entrada, digitar aqui, né, ó, triângulo, abre parênteses, e vou indicar aqui qual que é o ponto que eu quero. Eu quero que ele esteja sobre o ponto 0, 0. A medida da área eu quero que ela seja 4. Pronto. Construir então um triângulo equilátero inicialmente aqui sobre o ponto 0, 0, cuja área é 4. Então você notou? A gente construiu uma nova ferramenta que ela pode ser utilizada tanto pelo menu de ferramentas, como eu fiz aqui, quanto pela entrada diretamente. A única diferença em relação a outras ferramentas é que quando eu digitar o comando aqui na entrada, ele não vai aparecer para mim a sintaxe do comando, porque ele não é um comando padrão do GeoGebra, né? Diferente, por exemplo, se eu digito o comando sequência aqui, né, ó, se eu digito o comando sequência, ele me dá várias opções de sintaxe. No caso do comando triângulo, ele não me deu essas opções. Então eu tenho que lembrar qual é a ordem da construção para que eu possa utilizar ele na entrada. Vou apagar aqui e vou manter essa ferramenta ali na barra de ferramenta. Contudo, eu vou apagar os outros elementos que tem aqui para que a gente possa fazer uma outra ferramenta ainda, né? Também posso apagar essa medida L. Vou deixar construído apenas o controle N. Ele não precisa nem estar exibido agora na janela de visualização. Vou construir agora uma outra ferramenta que não é uma ferramenta para construir um objeto geométrico, mas para construir uma sequência. Vocês podem ver nas outras videoaulas que a gente utiliza corriqueiramente o comando sequência. Então eu vou construir aqui uma sequência de pontos. Para construir uma sequência de pontos transladados, eu preciso do quê? Eu preciso primeiro de um ponto. Eu vou selecionar aqui a ferramenta ponto, digitar o ponto aqui na origem do sistema cartesiano. Além do ponto, eu também vou precisar de um vetor. Então eu vou construir aqui um vetor, selecionar a ferramenta de vetor. Ele vai daqui a aqui. C também foi construído automaticamente. E agora sim eu posso utilizar a entrada para digitar aqui o comando sequência. Vou selecionar esta sintaxe. Então vai ser o que, né? Ó, a sequência. A expressão é transladar. Vou selecionar esta sintaxe. Qual objeto que eu quero transladar? O objeto é o meu ponto B. Por qual vetor? O vetor U multiplicado pela variável K. A variável é K, o valor inicial vai ser 0 até n-1. Por que n-1? Porque como ele inicia em 0, ele sempre vai ter um elemento a mais do que o valor de n. E vou apertar Enter. Eu já tenho construído aqui uma sequência de pontos na entrada que depende do meu vetor U. Então se o vetor U ele tem um módulo menor, a distância entre os pontos fica menor. Se ele tem um módulo aumentado, a distância entre os pontos também aumenta. E ele também depende aqui do meu controle N. Por exemplo, vou ocultar, só para a gente dar uma olhada aqui, o ponto C e o vetor U. E o ponto B também, né? Eu tenho uma lista com 4 pontos, assim como está indicado aqui para a gente N igual a 4. Né? Vou até exibir na janela de visualização para ficar mais fácil de enxergar. E também vou alterar aqui para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Pronto. Agora a gente tem aqui uma lista de 4 pontos. E se eu for alterando, né, eu vou ter aqui uma lista de 8 pontos, de 7, de 6, de 5. E assim vai, e que ela vai depender aqui do vetor U, né, que depende da posição dos pontos B e C. Então a gente vai construir agora uma ferramenta que vai me permitir obter uma sequência de pontos automaticamente, sem que eu precise digitar todos estes comandos. Então para isso eu vou
clicar na minha lista. Por que na lista? Porque a lista é o resultado da minha sequência. É o objeto que eu quero quando a ferramenta for utilizada. Com o objeto selecionado, com a lista selecionada, eu vou neste menu, criar uma nova ferramenta. Já me aparece aqui a lista, né, que é o objeto final da minha ferramenta. Eu vou para a aba de objetos iniciais. E notem que aqui ele indicou reta eixo X, reta eixo Y, número N, ponto C. Não é sempre que eu posso remover dos objetos iniciais indicados pelo GeoGebra. Por exemplo, eu não quero que seja necessário indicar o eixo X para que eu possa construir a minha sequência. Vou selecionar o eixo X e vou excluir. Eu também não quero ter que indicar o eixo Y para a minha sequência. Vou excluir aqui, né? No lugar disso, eu quero ter que indicar um vetor, por exemplo, né? Ó, vou ter que indicar aqui um ponto, um vetor e o número de pontos. Eu vou até alterar aqui pra gente a ordem, né? Eu vou querer que o número N vá lá pro final. Vou selecionar de novo e abaixar aqui. Vou clicar em próximo, ele me deu um erro. Porque neste caso é necessário, para que possa ser construída essa ferramenta, utilizando este comando sequência com a translação de um ponto, é necessário que eu indique pelo menos um dos dois eixos. Então vou clicar OK aqui, vou voltar aqui nos objetos iniciais. Caso eu não saiba qual objeto que está me dando este erro, eu posso cancelar, selecionar o objeto que eu quero construir, voltar aqui, clicar em criar uma nova ferramenta, voltar em objetos iniciais, ele já me dá todos os objetos necessários para que seja criada a nova ferramenta. Neste caso, eu posso excluir um dos dois eixos. Eu vou excluir aqui o eixo Y, tá? Ok. Excluir o eixo Y. Eu vou também alterar a ordem dos objetos, né? Primeiro, clica sobre o eixo X, depois eu vou indicar um ponto, né? Eu clicar sobre um ponto e depois indicar o número N, que é o número de pontos que terá a minha sequência. Pronto, agora vai dar certo. Vou em próximo. Como é que vai ser o nome dessa ferramenta? O nome dessa ferramenta aqui vai ser lista pontos, né? O que a ajuda da ferramenta vai exibir, né? Vamos voltar aqui para objetos iniciais. Clique sobre o eixo X, indique um ponto, indique o número de pontos, né? Então aqui, ó, clique sobre o eixo X, indique um ponto e em seguida um número. Ok. Neste caso, eu não vou alterar o ícone da ferramenta e vou apertar em concluído. Veja que foi criada uma nova ferramenta aqui, ó, lista pontos. Então, vou apagar o que a gente já tinha feito, apagar esta lista, apagar o ponto B aqui e o ponto C. E agora, com essa ferramenta lista pontos, o que a gente tem que fazer? Clicar sobre o eixo X, indicar um ponto e em seguida um número. Com a ferramenta selecionada, eu clico sobre o eixo X, clico em um ponto qualquer, construindo um ponto B, eu vou indicar aqui que eu quero uma lista de 3 pontos, por exemplo. Ok. Agora, movendo o ponto B, eu altero a configuração da lista de pontos, né? Eu poderia ainda, vou até apagar essa lista e vou selecionar novamente a ferramenta, a lista de pontos, clicar sobre o eixo X, clicar sobre o ponto B, indicar N como sendo o número de pontos. Também eu posso, na entrada, utilizar essa ferramenta, como a gente fez com a ferramenta triângulo, né? Então, eu vou apagar novamente aqui para não ficar muitos objetos na tela. Então, eu vou clicar aqui, apagar. O nome da nossa ferramenta qual é? Lista pontos. Indicar o eixo X, indicar o ponto B, indicar o controle N, né? Então, aqui vai ser, ó, lista pontos, indicar o eixo X, tem que ser escrito deste modo, eixo com maiúsculo e X com maiúsculo, vírgula o ponto B, e vírgula o N, que é o controle deslizante, e apertar Enter. Agora a gente tem aqui uma lista, né, que depende da posição do ponto B e depende também do controle N. O que a gente vai fazer agora, né? Uma coisa que dá um efeito visual interessante. Vamos combinar as duas ferramentas que a gente construiu. Eu vou na entrada aqui, ó, por exemplo, digitar aqui uma sequência do quê? Uma sequência daqueles triângulos que a gente construiu inicialmente. Eu não lembro como que utiliza a ferramenta triângulos, né? Então vou apagar aqui, ó, e vou ver. A triângulo pede o quê? Clique em um ponto, então vou selecionar um ponto e indicar uma área. Então eu vou fazer o seguinte, para a área eu vou construir um novo controle deslizante. Então vou selecionar aqui um controle deslizante e vou indicar ele como sendo um controle A, e ele vai aqui de 1 até, não precisa ser até 30, ele vai aqui de 1 até 10. Vou apertar OK. Trazer esse controle para cá. Agora o que pede a nossa ferramenta triângulo, né? Ó,
Se eu venho aqui, ela pede indicar um ponto, que vai ser a âncora, e indicar uma área, que vai ser a área desse triângulo. Então na entrada eu vou digitar aqui, ó, sequência. Sequência de quem? Vou selecionar esta expressão, uma sequência de triângulo. O triângulo pede o quê? Um ponto âncora. Esse ponto vai ser aqui, o elemento da lista L1 na posição I. Então, este é o ponto. Qual que vai ser a área? A área vai ser definida pelo controle A. A variável aqui é I, o valor inicial é 1 e o valor final é o comprimento de L1, que naquele caso o comprimento de L1 é dado por N. E eu vou apertar Enter. Então a gente tem aqui, ó, uma lista de triângulos que são construídos a partir daquela lista de pontos que foi dada inicialmente. Vou até ocultar os eixos aqui, ó. A gente tem os dois objetos sendo construídos aqui, podendo ser alterada a área do triângulo. E aí você pode se perguntar, eu construo então uma nova ferramenta, como é que eu salvo esse arquivo tendo essa nova ferramenta? Porque a gente pode apagar todos os elementos aqui da janela de visualização, os elementos que já foram construídos, que as ferramentas permanecerão aqui no menu de ferramentas. Para que a gente possa salvar, a nossa recomendação é que você simplesmente grave essa construção com um nome que te remeta às ferramentas. Né? Por exemplo, eu vou gravar aqui, então vou em arquivo, gravar, começando aqui, ó, ferramentas, triângulo e lista de pontos. E pronto. Eu posso selecionar como compartilhado ou como particular, tanto faz, né? Vou deixar como particular, uma construção só para mim e vou clicar aqui em gravar. Para finalizar, só vou complementar essa construção para produzir um efeito visual a partir dessas ferramentas que estão aqui utilizadas.